Capítulo 8. Quem é a Karen agora? Dentre algumas coisas de que sinto falta de quando eu tinha visão é de poder ler com os olhos. Fui oradora na formatura da faculdade e no Centro de Educação Infantil com as colegas de trabalho não faltou oportunidade de fazermos pequenas peças de teatro onde envolvíamos todas as funcionárias que quisessem participar. Como adquiri a cegueira, sou alfabetizada, consigo escrever, mas não ler. E isso, por muito tempo, me entristeceu. Meu notebook foi extraviado no acidente e só consegui comprar um outro um ano depois. Nesse tempo, me dediquei ao origami, ao crochê, aos trabalhos manuais que eu já havia aprendido antes da perda da visão. Escrevi algumas cartas para pessoas e, mesmo eu não podendo ler, eu fiz. Mas o fato de pôr o sentimento nelas, nessas cartas, foi o bastante. Ainda morando em Lages, decidi voltar a Blumenau para iniciar o momento aceitação e buscas do conhecimento acerca do mundo da cegueira. Continuo sendo a mesma pessoa de antes, a diferença é que eu sou cega agora. Cheguei nessa conclusão há pouquíssimo tempo, sabe? Eu não vou mentir para vocês. Na realidade, essa construção da Karen de agora foi feita pouco a pouco. Não uma coisa que acordei, estalei os dedos e disse, nossa, estou bem, superei, tá tudo certo. Não, gente, não é assim que a coisa acontece, não. É triste, é doloroso, mas também tem um gostinho de vitória, de você olhar para trás com outros olhos e pensar, cara, eu consegui. Muitas vezes eu pensei que eu não daria conta disso, vocês já sabem, e eu não vou mentir, não vou mascarar nenhum tipo de situação achando que as coisas que aconteceram comigo foram banais. Houveram dias muito sombrios, houveram dias extremamente pesados. Houve inúmeras pessoas falando e opinando sobre minha deficiência, o que eu deveria fazer, mas de forma pejorativa, sabe? Repetindo de novo a história que lá atrás eu contei para vocês. No meu caso, as pessoas achavam que eu deveria levantar e agradecer por estar viva. Detalhe, eu faço isso desde sempre. Desde antes do acidente, isso já era uma prática minha. Olha, as pessoas diziam, quanta coisa boa aconteceu na tua vida. Mas quando falta dinheiro para comprar o mínimo para sobreviver, quando o dinheiro falta e você tem que escolher entre o remédio que você está tomando continuamente e uma roupa que precisa comprar porque o teu filho cresceu e a roupa tá curta, essa decisão tem outro peso. Você se odeia, quase pensa em não comprar o remédio, mas quando falta o remédio, você não consegue fazer as outras coisas. Você tem que ter a cabeça muito equilibrada, sabe? E dar conta de tudo sozinha, sem ter que contar com outras pessoas, foi desolador para mim. O que me sustentou foi a fé em Deus, no amanhã, fé em que as coisas iriam mudar. Eu pensava, hoje tá ruim, vai ficar melhor. Foram muitas súplicas. Quando eu ia tomar banho, a água caindo em mim, eu sussurrava, Deus, olha para mim. Por favor, não me abandona, eu não posso desistir, eu tenho meu filho. Me ajuda, não me deixa sucumbir. E foram longas conversas com Deus, tantas que eu me tornei íntima dele. E foram essas conversas que me sustentaram e sustentam até hoje. No verão, em dias extremamente quentes, eu sinto muita dor, mas muita dor mesmo. Sabe, de ficar alguns dias tão imersa nessa dor, eu não conseguia comer. Então, mesmo com dor, eu me levantava para fazer comida para o meu filho e voltava a me deitar. Em outros momentos, eu passava deitada muitas e muitas horas, pois qualquer movimento que eu fizesse, a dor aumentava. Houveram dias que eu engatinhava de tanta dor. Pelo fato de eu estar de pé, doía muito mais a minha cabeça. Pouco antes do meu filho chegar em casa da escola, eu me levantava e tentava demonstrar que eu estava bem.
Eu achava que se eu fizesse assim, talvez ele não percebesse. Por que eu tinha que estar bem? Porque eu não tive rede de apoio logo após o acidente. Era eu por mim mesma e pelo meu filho. Então eu guardava a minha dor e ficava bem para ele quando ele chegasse da escola. Para receber ele bem, eu devia estar bem para mim. Mas eu não conseguia pensar assim em 2012. Mas chega um tempo, por acúmulo de funções, a exaustão e a dor insuportável fazem com que você não consiga dar o próximo passo. E eu cheguei no limite. Eu ensinei meu filho a ir no caixa eletrônico do banco comigo, ensinei a ele como é que sacava o dinheiro, como pagavam as contas. Na realidade, eu estava descrevendo o funcionamento de tudo que eu lembrava e ele ia fazendo conforme eu dizia. Ele ficava preocupado, sabe, em estar fazendo errado e eu estimulava, confia, vai dar tudo certo, você é inteligente, você vai conseguir. Ele pegava o dinheiro no caixa eletrônico, separava as notas para eu colocar na carteira e a gente foi se organizando do jeito que deu. Fomos sobrevivendo. Conviver com uma criança e depois com um adolescente foi muito interessante na perspectiva da Karen, professora. Eu percebi que a criança estava tendo que fazer tarefas de adulto e o adolescente estava se fechando para os seus sentimentos. Nós nunca conseguimos conversar sobre o acidente. Eu não conseguia falar por sentir dor nas articulações. E por ele ser menor, eu carregava ele para tudo quanto é lado, sabe? Onde ele observava bem de perto tudo que eu fazia. Mas as lembranças que eu tenho é quando eu e ele andávamos de ônibus em Blumenau, eu me apoiava no ombro dele, porque eu não usava bengala. Ele gentilmente pediu assento para mim. Esse gesto me comovia e comovia os motoristas e cobradores do ônibus. Aleph sempre foi muito respeitoso e educado e sempre muito elogiado. Mas ao mesmo tempo que eu me orgulhava, eu me chateava, porque ele estava tomando uma iniciativa que era eu quem deveria tomar. Era a mãe adulta que deveria assumir a cegueira, não ele. Um dia desses, fazendo compras com Aleph, eu lembro que eu tinha R$ 55 na carteira. Uma nota de 50 e outra de 5. E o Aleph pediu um todinho, sabe? Com pão de queijo. E na hora de pagar, eu dei a nota de 50, achando que eu estava dando a nota de 5, já que a conta deu R$ 4,99. Recebi 10 centavos de troco. A pessoa percebeu que eu era cega, porque eu peguei as duas notas de dentro da carteira e pedi que ele me dissesse qual era a nota de 5. Ele propositalmente anunciou que a nota maior era de 5. A pessoa percebeu que eu tinha dado a nota maior. Eu falei que iria dar a nota de 5, mas ele percebeu que era de 50. Saindo dali, fui em outra loja muito conhecida aqui em Blumenau e fui comprar pano de prato em metro para uma amiga fazer a barra. Deu R$ 14,90. E eu dei a nota de 5, achando que era a nota de 50. E fiquei esperando o troco. A vendedora, constrangidíssima, ficou aguardando o restante do dinheiro. E eu respondi, eu estou aguardando o troco, porque eu te dei uma nota de R$ 50. E ela disse, não, moça, você me deu uma nota de 5. Foi aí que eu percebi que eu tinha sido enganada quando o vendedor falou para eu dar a nota de 50, achando que era a nota de 5. Saí sem pano de louça e sem o restante do meu dinheiro. Nesse momento, então, eu decidi procurar um ambulatório geral do meu bairro para que eu fosse encaminhada para uma associação de cegos, para eu fazer aula de computação, aprender a usar leitor de telas. Fui encaminhada por um assistente social e exatamente foi neste lugar onde eu tive a pior experiência da minha vida. Uma experiência terrível de abuso por um homem cego, que eu denunciei inclusive, pois outras mulheres também haviam passado pela mesma situação que eu.
Aprendi da pior maneira que as pessoas que prestam serviço nas delegacias confundem cegueira com falta de discernimento. Desacreditaram meu depoimento e acharam que por eu ser cega eu não tivesse certeza do que tinha acontecido. Foi aí que eu entendi, novamente, que se eu quisesse achar meu lugar no mundo e ser respeitada de maneira enfática, eu precisava mostrar que eu sou mulher antes de ser cega. Cegueira não é passe livre para que os homens, ou seja lá quem for, possam fazer o que quiserem com nossos corpos. A partir desse momento, decidi me inscrever na aula de orientação e mobilidade, fazendo uso de bengala branca, para começar a transitar pelos espaços da minha cidade de maneira segura, eficaz e com mais autonomia. E essa experiência foi boa, mas também muito intensa. Eu ficava desesperada quando tinha que atravessar a rua. Até aprender a técnica certa, eu me sentia desesperada. A importância de se falar e de se demonstrar para as pessoas com visão de que somos pessoas cegas e conseguimos transitar é importante. Fazer o uso de fila prioritária, sendo uma pessoa cega com uso de bengala, é importante. Mas muito mais importante é demonstrar a que grupo você pertence. Eu penso muito sobre pessoas que não têm acesso à informação, a pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que eu e o mesmo acesso às informações que eu tive. Depois desse episódio horrível, fiquei muito doente. Minha imunidade caiu bastante. Fiquei entristecida e novamente me afastei dos espaços. Pessoas têm atitudes ruins, independente de serem cegas ou não. Você já pensou quantas crianças, adultos e idosos com deficiência sofrem os mais variados abusos e muitas vezes não têm condição de denunciar?